Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso canal. Hoje falando aqui sobre duas tecnologias que eu tenho utilizado no dia a dia para poder trabalhar aqui com os meus alunos, nos meus projetos internos, nos meus projetos individuais. Eu vou falar aqui sobre Horse, que é para a gente poder fazer a criação, né, construção de APIs REST e fazer o consumo delas tanto no Delphi quanto em qualquer outra tecnologia. A gente vai ver também o Boss, que é para fazer a gestão de dependências dos nossos projetos. A gente vai usar ele em conjunto com o Horse, mas o Boss pode ser utilizado também para você gerir, né, as dependências de qualquer outro projeto que você tenha aí, independente do uso do Horse ou não. Então, a gente vai ver essas duas tecnologias, vamos ver como é que a gente faz a construção de uma primeira API usando o Horse. E a gente vai também montar aqui uma aplicação mobile simples para poder fazer o nosso primeiro CRUD completo. Isso mesmo, a gente vai fazer um CRUD completo aqui nesse vídeo. Então fica aí que eu quero que você veja, né, entenda perfeitamente como é que são todos esses passos até a gente chegar nesse CRUD completo, ok? Vamos lá então? E não se esqueça, aqui embaixo no YouTube, né, você vai encontrar um botãozinho de inscrição, um botãozinho vermelho. Inscreva-se no canal caso você não seja inscrito. Logo do lado direito desse botão você vai encontrar um sininho. Marca esse sininho para você poder receber notificações de novos vídeos aqui no nosso canal, ok? E aí, dê o seu like e faça também os seus comentários, tire suas dúvidas aqui no comentário desse vídeo. E coloque também aí, poste o que você quer ver nos próximos vídeos do nosso canal, tá bom? Combinado? Então vamos lá então para a gente poder entender como é que funciona esse universo novo aí. Legal, tô aqui na página, você vai olhar aí, você vai ver Hashload, o que é Hashload, o que é Boss, o que é Horse, né? Bom, para começar, Hashload é o nome da equipe que mantém aí o projeto Horse no ar. São eles que desenvolvem, né? São alguns desenvolvedores aí voluntários que criaram o Horse e mantêm esse Horse em atividade, né? Criando novas features, novos recursos na ferramenta Horse, ok? Então essa daí, toda vez que você vê agora a Hashload, você já vai associar a Horse, você vai associar a Boss. Aqui embaixo na descrição desse vídeo eu vou deixar aí tudo bonitinho, o GitHub, vou deixar aí também o Telegram da galera, né, para poder vocês tirarem as dúvidas também com a equipe do Hashload. A comunidade está crescendo bastante. Então, ó, nos cards aí você vai encontrar Horse e Boss. Tem outras ferramentas aí também, né, que são desenvolvidas pela equipe do Hashload, mas a gente vai se focar basicamente no Horse e no Boss, ok? Então, para ser bem rápido aí, né, o Horse é um framework para a gente poder desenvolver nossas APIs REST dentro do Delphi, e a gente pode fazer uso do Horse, do servidor Horse, para fazer consumo dessas APIs através de qualquer ferramenta, através de qualquer plataforma, tá bom? O Boss vai fazer a gestão de dependências, ok? Então, ó, primeira coisa que você precisa saber, né? Por onde começar? Por onde que eu começo a montar um projeto em Horse? Eu vou falar rapidamente aqui sobre ele, tá? Porque já tem bastante vídeo no meu canal, então dá uma olhada aqui, tem algumas playlists já prontas falando exclusivamente de mobile com Horse e te dando todas as dicas referentes a esse projeto, tá? Então eu vou ser um pouquinho mais superficial aqui nessas aulas, ok? Vamos lá, ó. Clicando aqui em Horse, você vai notar que ele vai trazer aqui todas as informações, é um GitHub, né, que você deve ter notado aí, e nesse GitHub você vai ter inclusive exemplos, documentação, muita coisa aí que eu recomendo você fazer. Assistir às aulas aqui no nosso canal e também fazer, obviamente, leitura das documentações, é bastante importante, tá? Mas vamos devagarzinho aí. Então aqui está todo o projeto do Horse, ok? Aqui um pouquinho mais abaixo você vai encontrar um pequeno exemplo, um primeiro exemplo de como fazer a instalação do Horse e fazer também o uso dele, né? Fazer um primeiro projeto. Então é bem tranquilo, tá? O que a gente vai precisar de requisito é o Boss instalado. Então já vou mostrar para vocês aí a instalação do Boss. Você vai fazer a instalação dele, ele vai criar ali algumas variáveis de ambiente dentro do próprio Windows. A gente vai utilizar ali um prompt de DOS ou um PowerShell e etc. para a gente poder fazer a instalação do Horse dentro do nosso projeto. Então a gente vai criar um projeto dentro do Delphi e esse projeto a gente vai transformar ele num servidor Horse, tá? E aí você faz essa instalação utilizando a linha de comando boss install Horse. A gente vai fazer um init ali também, mas a gente já vai ver isso
com calma nos próximos minutinhos, tá? Então fica por aí. E aí, utilização disso na prática, né? Como é que a gente monta o nosso projeto é bem tranquilo, né? Então aqui tem um exemplo, esse Quick Start. Né? Então aí tem um exemplo de como você criaria um servidor Horse nesse momento. Então, pouquíssimas linhas você já tem o seu servidor no ar, tá? E um pouco mais abaixo você vai encontrar aqui os middlewares. Os middlewares são como componentes que você instala e agrega mais valor, agrega mais funcionalidade no seu servidor Horse, tá? Então você tem aí os middlewares oficiais, por isso aqui é a opção Official Middlewares. Então você vai ter aí Johnson, né, o JSON ali para poder você trabalhar com JSON. O nome do middleware é Johnson, mas a tagzinha ali é JSON. Você tem ali o Basic Auth para poder trabalhar com autenticação básica. Você tem Stream, você tem JWT. Você tem uma série de middlewares já prontos para você implementar no seu servidor Horse, ok? E um pouquinho mais abaixo aqui você vai encontrar os middlewares que foram desenvolvidos por terceiros, né, por outros membros aí da comunidade que desenvolveram algum tipo de middleware e disponibilizaram aí através da equipe do Hashload esse middleware para poder fazer o uso dele, implementação no seu sistema, tá? Então você tem aí, por exemplo, os middlewares etag e paginate do Túlio Bittencourt, né? Você tem aí o GBS GB Swagger, perdão, que é um middleware para você poder fazer a documentação da sua API utilizando lá o Swagger e uma série de outros middlewares que podem ser utilizados tranquilamente no seu projeto, tá? Então, basicamente, é assim que funciona. Então, a gente vai fazer aqui a instalação, né, do Boss. Eu já tenho ele instalado aqui, mas eu vou mostrar para vocês aqui como fazer a preparação disso. Logo em seguida, a gente vai começar a montar o nosso projeto, ok? Então, vou voltar rapidamente aqui um passo, só para mostrar a parte do Boss, ok? Introdução ao Boss. É bem tranquilo de trabalhar com ele também, ok? Você pode usar, como eu falei, em qualquer projeto que você tiver aí, não precisa ser necessariamente um projeto em Horse, ok? Ele é um gestor, né? Ele faz a gestão de dependência do seu projeto. Então, aquele seu projeto que tem um componente de terceiro, por exemplo, ou que tem um conjunto de units que você criou para poder facilitar seu dia a dia, você pode fazer simplesmente a gestão da dependência, né, dessa dependência, através do Boss. Então, você pode criar o seu projeto mobile, o seu projeto VCL, seu projeto web, fazer a instalação, né, a inicialização do Boss nesse projeto e depois fazer a instalação das dependências nesse projeto. A gente vai fazer isso nesse vídeo ainda, tá? A gente vai criar uma aplicação mobile e nessa aplicação mobile eu vou precisar de uma dependência no GitHub, onde eu vou fazer a instalação dessa dependência através do Boss dentro do nosso projeto. Então é bem tranquilo de fazer isso, tá? Então basicamente a instalação dele é bem tranquila. Você vai rolar um pouquinho aqui para baixo, você vai ver aqui Getting Started, né, onde você começa a fazer a instalação. Você vai clicar aqui em Setup. Eu vou clicar aqui com vocês, ó. Vou clicar aqui em Setup. Ele vai abrir para a gente aí uma janela. Muito bom. Aqui você vai verificar que tem o boss.exe e o boss32.exe. O boss.exe, a gente vai só fazer um download dele. Tem todas as versões aqui, tá? Vou simplesmente clicar aqui em boss.exe. Vou fazer... Ó, eu já criei uma pastinha aqui chamada boss install. O boss.exe tá aqui, vou dar um save. Vou lá naquela pastinha, vocês vão ver que é bem tranquilo fazer a instalação dele. Beleza, eu vou clicar diretamente aqui, ó, já no cantinho do próprio browser, né, para ele já fazer a instalação para mim. Ele vai abrir aqui. Caso aconteça do seu Windows dar essa mensagem aqui, basta clicar em More Info ou mais informações. Run Anyway. Vamos esperar ele inicializar, ó, ele vai fazer aqui a instalação. Não tem segredo, tá? Bem tranquilo mesmo. Eu já tenho o Boss instalado aqui, ele vai só simplesmente sobrepor pra gente a instalação. Então é bem sossegado, tá? Vamos só aguardar ele rapidamente. Perfeito, ele vai fechar automaticamente a janelinha, já está instalado. Agora a gente pode simplesmente fazer uso dele nas nossas aplicações, tá? Então vou fazer uma introdução rápida aqui, ó, para você. Vou criar um projeto bem simples aqui, VCL, colocar ele em qualquer pasta aqui, só para poder te dar esse feedback do projeto. Então é bem tranquilo, tá? Perfeito, criei o projeto aqui, vou salvar tudo aqui, né? Save all.
eu estou com o Delphi 10 Sydney até a gravação dessa aula, até o fechamento da gravação dessa aula, mas você pode usar inclusive aí o Delphi CS sem problema nenhum, tá? Ó, vou criar aqui uma pastinha. Criei aqui como teste boss, vou entrar na pasta, vou salvar aqui o projeto, a Unity na verdade, né? Vou salvar o projeto agora, colocar qualquer coisa aí, não tem problema. Perfeito, salvei meu projeto, agora eu quero instalar o boss, né? Fazer com que o boss comece a fazer a gestão de dependências desse projeto. Então como é que eu vou fazer? Botão direito, vou lá no Show in Explorer, vou só até a pastinha aqui onde está o boss instalado. Aliás, perdão, né, o meu projeto aqui gravado. Tá? Vou só pegar aqui a pastinha, ó. Vou copiar aqui o caminho completo, vou abrir um CMD. Perfeito, abri aqui, vou só sair do diretório, né? Vou entrar aqui no diretório onde está o projeto gravado, vou digitar simplesmente boss init, ok? Vou até deixar aqui de lado para você poder ver ele modificando. Boss init, para poder fazer a inicialização, tá? Vou dar um enter aqui, ele vai instalar, vai se auto-instalar nesse projeto, vai criar alguns arquivos ali na nossa pastinha. Ó, ele vai perguntar algumas coisas, eu não vou falar, não vou dar nenhuma informação para ele ainda, ele quer o nome do pacote, depois a homepage desse projeto, a versão desse projeto e por último aqui a descrição, tá? Ali e o diretório também do código-fonte. Vou dar tudo enter aqui, ele vai criar pra gente alguns arquivos ali na pastinha, tá? Então ele criou ali boss.json e bosslock.json. Eu vou abrir rapidamente aqui, ó, no bloco de notas mesmo, um arquivinho que é onde o boss faz toda a gestão de dependências dos nossos projetos, ok? A gente vai ver isso com mais atenção um pouquinho mais para frente nesse vídeo. Muito bem, abri aqui o arquivo boss.json dentro de um bloco de notas, ele já criou aqui para mim essas configurações, aquilo que a gente colocou ali, ó, o nome do projeto, descrição, versão e etc. E aqui abaixo, né, nesse trechinho aqui, ele vai, assim que eu for instalando novas dependências nesse projeto, ele vai instalando aí, mostrando essas dependências, vai listando essas dependências aí dentro desse arquivo. Então é bem tranquilo, não é um arquivo que você precisa mexer toda hora, tá? Que precisa ficar alterando. Isso aí o próprio boss faz pra gente. E toda vez que também a gente tiver aí uma versão nova de uma dependência que a gente está trabalhando, a gente pode simplesmente utilizar algumas linhas de comando e fazer com que o boss atualize para mim essas dependências, né? Então é bem tranquilo de trabalhar com ele, tá? Então vamos para frente, vamos seguir em frente, vamos começar a criar um projeto com o Horse e o boss aí para poder montar a nossa primeira API REST, beleza? Vamos lá? Vamos lá, introdução ao Horse. Por onde que a gente começa, Adriano? Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou criar um projeto novo, tá? Esse projeto que a gente criou aqui foi só um projeto para poder fazer esse entendimento inicial. Vou criar um projeto do tipo console application, vai rodar via terminal, ok? Vou clicar nele aqui e a gente vai começar a criar o nosso servidor Horse, vamos começar a entender como é que funciona isso na prática. Beleza, ó, criei o nosso servidor, vou salvar ele aqui, vou colocar ele aqui numa pasta em D2 pontos, temp, vou criar aqui, ó, super aula, Horse Boss Mobile. Aqui dentro eu vou criar uma pasta para o servidor, certo? Servidor, e vou criar uma pasta para o nosso aplicativo client, tá? Vou chamar aqui de cliente. Ok. Dentro do servidor, eu vou salvar o meu server Horse. Beleza? Por enquanto, ele só tem o nome de server Horse, tá? Porque é uma aplicação console como qualquer outra. Se eu der um F9 agora, ele vai subir no terminal e vai fechar, tá? Não tem nenhum break, nenhum ponto de parada, então ele vai simplesmente começar e fechar, tá? Inicializa e fecha. Como é que a gente faz a instalação agora do Horse? Como é que a gente começa
a brincadeira aí com o Horse. Primeira coisa, vou lá no diretório da aplicação, vou abrir aqui um terminal, tá? Vou colocar esse terminal aqui do lado. Eu vou lá no diretório da aplicação, certo? Vou entrar aqui em D2 pontos, temp, vou lá no meu super aula, vou entrar aqui em servidor, vou pegar só o diretório aqui da aplicação, vou lá no terminal, cd, vou dar um cd barra aqui para tirar todo mundo, sair de todos os lugares, né? D2 pontos, todas as pastas, vou lá, Ctrl V, entrei na pasta desse meu projeto servidor, tá? Vou dar um CLS aqui, limpar todo mundo. Se eu der um dir, tá lá meu projeto. O que eu vou fazer agora? Boss init. Primeira coisa que eu vou fazer, ele vai inicializar o boss dentro desse projeto. Vou dar enter em todo mundo aqui, não preciso de nada nesse momento. Agora eu vou fazer a instalação do Horse. Como é que a gente faz isso? Boss install Horse. Ele vai fazer o seguinte, ele vai lá no GitHub do Hashload, vai pegar o projeto Horse que está lá, né, o pacote do Horse, vai trazer aqui localmente, vai fazer tudo o que precisa fazer, vai preparar esse projeto para que a gente funcione, para que a gente transforme esse projeto console num primeiro projeto Horse, onde a gente vai poder fazer aí um F9 e já começar a trabalhar com nossa API, beleza? Então vamos só esperar ele fazer o download aí da dependência e fazer a compilação do pacote para que a gente possa fazer o uso, ok? Beleza, fez a instalação aqui, ó, você vai notar que deu sucesso, tá? Aqui na última parte. Vou minimizar, voltei para o meu projeto em Delphi, tá? Ele vai perguntar aqui, ó, o Delphi vai indicar, cara, teve alguma alteração aí no seu projeto, né? Deseja carregar as alterações? Sim, eu quero recarregar. Então vou dar um yes to all, ele vai recarregar para mim o projeto e pronto, tá aqui, ele é um primeiro projeto já em Horse, tá? O que eu vou fazer agora aqui? Vou adicionar a unit do Horse, vou importar aqui a unit Horse, beleza, e aqui a gente vai simplesmente pegar esse trecho, vou apagar esse trecho aqui, vou lá na nossa, na página, né, do projeto Horse e vou trazer um exemplinho de como fazer o uso aqui do Horse à primeira vista, ok? Muito bem, vamos lá. A gente está aqui no Horse, né, no GitHub aqui do Horse. Vou entrar aqui, ó, pegar esse trechinho de código. Esse é o que a gente precisa lá. Então vamos lá. Ó. Vou colar ele aqui e vamos entender o seguinte, ó. Aqui eu estou determinando os verbos, tá? Horse, ponto, e aí o verbo que eu desejo implementar. Nesse caso aqui, o get, né? Então o verbo get já está implementado aqui nesse pequeno exemplo. Aqui é o meu endpoint, onde você está vendo aqui o meu ping, né? E os três parâmetros que serão utilizados pelo nosso servidor Horse. O REQ é a parte de requisição, o request, né, propriamente. Nesse REQ a gente vai receber todas as informações que estão vindas lá do nosso aplicativo cliente, do nosso software, do nosso app cliente. Então, por exemplo, eu quero capturar o body da requisição. É pelo REQ que a gente vai pegar. Ah, eu preciso pegar algumas informações que estão no headers. É pelo REQ que a gente vai pegar essas informações. Então, esse primeiro parâmetro é para isso, tá? O segundo parâmetro aqui, o nosso res, é a resposta. O que o servidor Horse vai responder para a aplicação que está solicitando esse endpoint, essa URL aí, ok? E o next é assunto para aulas mais para frente, ele é utilizado aí normalmente para os middlers, ok? E aqui, ó, aqui dentro a gente tem a resposta. Então perceba o seguinte, ó, estou utilizando aqui res.send, estou enviando uma resposta de volta para a aplicação cliente, e essa resposta é a palavra pong, ou seja, toda vez que eu digitar ali a URL completa desse meu servidor /ping, eu vou receber de volta a palavra pong. Então eu estou fazendo um primeiro request aqui utilizando o verbo get, tá? Se você quiser fazer isso aqui também nos demais métodos, então posso fazer aqui, vou colocar aqui já pronto e a gente já explica, tá? Então eu posso ter aqui o verbo get, o post, posso ter aqui o put e posso ter também aqui o meu
delete, tá? Tem um verbo patch também, mas enfim, aqui são os que a gente está mais acostumado no dia a dia, né? Get, post, put e delete. Então, a partir desse momento, ó, eu vou colocar aqui, vou responder uma palavra diferente, tá? Então, vou colocar aqui, ó, respondi, vou colocar aqui get, tá? Respondi get, vou colocar aqui, respondi post, e vou colocar aqui, respondi, aqui é o nosso put. Por último, respondi, respondi delete, ok? Logo em seguida, a gente faz uso aqui do listing, tá? Eu passo para ele a porta 9000, que é a porta padrão, tá? Existem algumas maneiras de você chamar o listing aqui, já com algumas com a porta diferente, etc. Mas a gente vai se apegar aqui somente ao mais básico para poder você entender como é que funciona toda a logística do negócio, tá? Então, se eu der um Ctrl F9 agora, ele vai conseguir compilar para a gente esse projeto e eu posso executar esse projeto e eu já tenho a primeira API com os 4 verbos aqui para o ping, né, para o endpoint ping. A gente já tem os 4 verbos configurados para esse nosso servidor. Eu vou dar um executar aqui. Enquanto ele executa, eu vou abrir o Postman e vou abrir também aqui. Vou abrir o Insomnia, que ele é mais simples, tá? Ele é mais simples não, né? Ele é mais fácil aqui da gente mostrar no vídeo, tá? Vou abrir aqui o Insomnia. Ó, nosso servidor já está no ar, tá? Eu poderia simplesmente colocar uma mensagem ali utilizando o write-ln, lembrando que é um projeto console, né? Então eu posso utilizar o write-ln e escrever alguma mensagem, ó, servidor no ar, servidor rodando na porta X e assim por diante, tá? Depois a gente vai fazer isso com calma. Ó, abri aqui, o meu servidor está no ar, né? Beleza, o Insomnia está aberto também, se você quiser, sem problema nenhum. Eu já tenho até alguns testes que eu havia feito aqui. Ó, basicamente, vou colocar aqui nosso logo porta 9000 e eu vou colocar qual que é o destino aqui, né? Qual que é o destino final. Vou colocar aqui ping, tá? Minúsculo aqui, ó, ping. Beleza, você viu que ele respondeu aqui como respondi get, ok? Vou colocar aqui agora o verbo post, não preciso mudar nada, só o verbo. Send, trouxe pra gente aqui respondi post, e a mesma coisa vai acontecer com put e com delete. Beleza, put, e agora por fim, delete. Perfeito, tranquilo. Quer testar isso no REST Debugger? Vamos abrir o REST Debugger pra gente poder testar. Vou digitar aqui, ó, http localhost 9000, que é a porta, /ping. O verbo aqui é o get, vou dar um send. Feito. A arquitetura, como é que funciona o uso dele na prática. Evidentemente que aqui a gente vai fazer algumas checagens. Aqui eu posso, por exemplo, fazer um select no banco, eu posso fazer a criação aí de um data model em tempo de execução, trazer as informações para cá, devolver um JSON com as informações do servidor para a aplicação cliente, enfim, aí a gente vai ver ao longo do período aí, com outras aulas também no nosso canal, mas basicamente é isso, ok? O que a gente vai ver agora é o seguinte, eu vou montar junto com vocês uma conexão com um banco de dados. Essa conexão com o banco de dados, eu vou pegar uma determinada tabela de um banco qualquer que eu tenha aqui, vou listar os dados dessa tabela e a gente vai devolver isso como em forma de JSON para a aplicação cliente. Beleza? Vamos ver como é que funciona isso na prática? Muito bem, nessa etapa aqui eu quero te mostrar como fazer uma primeira conexão com um banco de dados. Então, basicamente, eu criei só um data model, ok? E aqui dentro da nossa aplicação, a gente vai fazer esse trabalho de instanciar esse data model em tempo de execução, pegar o que tem que ser feito, né, as informações que tem que ser pegas e devolver isso para a aplicação cliente. Então, olha só, eu já tenho ele aqui na minha uses, o que eu vou precisar é basicamente fazer o seguinte, aqui no meu get, tá, vou colocar aqui um try, colocar aqui um try, vou colocar esse cara no meio, né, aqui, has,
um finally. Beleza, ó. Então eu tenho aqui, eu vou até fazer diferente, eu vou fazer free and new de DM, tá? Porque a gente vai criar uma variável aqui para controlar isso. Ok. E aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte. DM do tipo TDM. Eu ainda não mudei a classe do nosso data model, mas a gente já vai fazer isso, tá? Então, DM, dois pontos igual, tdm.create new. Então, criei aqui meu data model, certo? Vou lá no meu data model, eu vou colocar o nome da classe aqui que eu acabei esquecendo. Vou colocar aqui, ó, DM. Isso não é uma boa prática, tá? A gente vai fazer aqui só como didática, né? A gente já vai fazer uma separação entre camadas aqui para ficar muito mais fácil, ok? Então, só didaticamente falando aqui, a gente tem um data model, que é a nossa classe que vai ter acesso ao nosso banco de dados, tá? Então, beleza. A minha instância aqui no meu get. E visita .sql.clear, vou limpar ali só de por via das dúvidas, né? .text, dois pontos igual, from visitas. Aí eu posso simplesmente abrir a minha query. Beleza, ó, compilei aqui o meu projeto, tá tudo tranquilo até aqui. Eu estou simplesmente abrindo os dados, mas não estou respondendo ainda para a aplicação cliente, né, com os dados capturados aí, né, de um eventual select no banco, ok? Bem, o que eu preciso fazer agora é pegar esses dados desse dataset, transformar em JSON e devolver isso para a aplicação que está requisitando, né, para a aplicação cliente que está requisitando. O que eu vou fazer agora aqui nesse momento? Eu já preparei, eu tenho uma pastinha aqui com algumas classes comuns, eu preparei já, coloquei essa pasta com um class helper que me ajuda a fazer a exportação desses dados em forma de JSON. Então eu leio lá o meu dataset e exporto já em formato JSON. Você pode utilizar qualquer class helper que você tiver aí na internet, algum recurso que você já utilize, tá? Então, sem problema nenhum. Eu só vou utilizar esse aqui porque é mais fácil, é o cara que eu estou utilizando no dia a dia. Então, eu vou só adicionar esse class helper ao meu projeto. Então, eu vou pegar aqui o diretório, vou lá no meu projeto no Delphi, vou dar um adicionar aqui, vou navegar até a minha pasta onde tem esse class helper e vou adicionar aqui a minha unit. Então, tá aqui, ó. Vou pegar o nome dessa unit, eu vou importar essa unit, se bem que já está ali no projeto, né? Mas basicamente é uma unit que vai adicionar uma funcionalidade nova ao nosso dataset. Vou lá no meu DPR, vou fechar ele aqui, e aqui, ó, o que a gente vai fazer? Vou criar uma variável ljson, só para ficar fácil aqui. Muito bom. Aqui eu vou utilizar uma variável, né? Vou criar uma variável aqui do tipo JSON-Array, que é o retorno da minha função, tJSON-Array. Beleza. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Esse carinha aqui, vou usar aqui, ó, dataset to JSON. As help, vou receber aqui na LJSON já o JSON pronto, do meu query visitas. Então eu abro a minha visita, dou um dataset to JSON, ele vai gerar esse JSON para mim e vai jogar nessa variável.
Essa variável eu vou utilizá-la para fazer a devolutiva para a aplicação cliente, tá? E aí a gente vai devolver em formato JSON. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou colocar aqui, ó, no res.send, eu vou devolver esse JSON para lá, tá? Só que aqui o que eu vou precisar fazer? Primeiro, vou ter que colocar aqui system.json para poder fazer o uso aqui do JSON Array, tá? E vou ter que fazer também a instalação de um middleware dentro do Horse para a gente poder trabalhar com JSON. Como é que a gente faz isso, Adriano? Simples de se instalar, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é instalar esse middleware e depois fazer o uso dele aqui dentro do Horse. Nós vamos lá para a pastinha, lá para a página do Horse para a gente poder entender como é que isso funciona na prática, ok? Vamos lá, estou aqui na página do Horse. Aqui embaixo a gente tem o middleware Johnson. Você vai ver que é o primeiro middleware aqui. Ó, JSON, né? A gente vai abrir ele aqui, você vai ver que o nome desse middleware é Johnson. A gente vai fazer a instalação desse middleware dentro do nosso Horse, do nosso servidor Horse. Vamos lá, ó, ele abriu aqui pra gente. Como é que funciona? Um pouquinho mais abaixo, você vai notar aqui, né? A gente precisa fazer a instalação dele. Vou entrar no diretório, né, do meu projeto. Muito bem, só a gente confirmar agora as alterações do projeto. Eu vou fazer a importação aqui do horse.johnson, que é a unit do Johnson, né, para fazer uso dela. E logo abaixo você vai ver que eu vou colocar aqui, ó, thorse.use e o nome do middleware que eu quero utilizar. Então vamos lá, vamos digitar essa parte aqui também. Aqui, ó, abre parênteses, Johnson é o nome do nosso middleware, beleza? Basta agora a gente fazer a resposta. Então aqui a gente vai alterar o send, vamos colocar aqui, ó, tjson array, vou dizer qual que é o formato, né? Como que eu vou responder para a aplicação cliente. E aqui, ó, aqui dentro, eu vou simplesmente colocar a minha variável ljson. Pronto. A partir desse momento, quando eu fizer um request nesse meu endpoint ping, ele vai fazer o select para mim na tabela de visitas, vai trazer os dados em formato de JSON e vai devolver para a aplicação cliente. Vou executar essa aplicação aqui e a gente vai poder ver como que isso funciona na prática. Abri aqui o Insônia, o projeto Horse já está no ar, vou simplesmente dar um send, ele vai demorar alguns segundos, porque é aquilo que eu falei, né? O meu banco de dados está online, numa VPS, e o servidor Horse está local no meu host, então vai demorar um tempinho até ele subir e voltar. Perdão, coloquei só o verbo errado aqui, é o get, né? A gente não fez ainda o restante das implementações. Perfeito, ó, foi até o servidor e trouxe para mim todo o JSON com os dados da minha tabela de visitas, tá? Então ele foi até o servidor lá e trouxe os dados para mim, tá? Se eu executar isso aqui no get, no REST Debugger, por exemplo, ele vai funcionar perfeitamente sem nenhum problema. Então essa é a forma mais simples aqui da gente trabalhar com JSON, né? Então só recapitulando rapidamente, faz a instalação aí do middleware Johnson, faz o uso dele aqui, tá? E aí a gente faz devolutiva, né, para a aplicação cliente, passando ali o tipo de dado que a gente vai devolver, o tipo de resposta, nesse caso um tjson array, poderia colocar um tjson object ali também, enfim, né? A gente faz esse trabalho, devolve para a aplicação cliente, liberamos aqui o nosso data module e pronto, está tudo perfeito, tudo tranquilo, ok? É isso aí, espero que você tenha gostado dessa primeira aula. Aqui a gente viu toda a parte de introdução ao Horse, vimos como configurar o nosso projeto para a gente trafegar já informações em formato JSON e vimos também aí como a gente pode fazer uma primeira exposição de dados utilizando o Horse, fazendo a leitura de uma tabela real, uma tabela que está online, que está no cloud, e expondo esses dados em formato JSON para a aplicação cliente, pronta para consumo na aplicação cliente, ok? Então fica ligadão aí, porque a gente vai ter mais alguns vídeos nessa série. Então nessa série você vai encontrar também todas as informações, né? Aprender a fazer a separação em camadas do lado do servidor. Vamos fazer o CRUD completo, inclusão, alteração e também exclusão. A gente já viu aqui a leitura dos dados, né? A listagem dos dados.
Então fica por aí que tem bastante novidade nos próximos vídeos. E se você já quiser adquirir o nosso treinamento mobile com Back-end Horse, do lado direito você vai encontrar um QR Code, basta você apontar a câmera para o QR Code, você vai direto para o carrinho de compras e já vai fazer a aquisição do seu treinamento. Todas as informações sobre o treinamento, a grade do treinamento, encontra-se aqui na descrição desse vídeo, só você dar uma olhadinha, dar uma visualizada e entrar em contato com a nossa equipe se você tiver alguma dúvida, ok? O treinamento já está prontíssimo, é só você fazer a aquisição e já começar a estudar agora mesmo, ok? Então, espero você na próxima aula, a gente se vê por aí. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima.